Olá a todos. Na videoaula anterior nós vimos a primeira regra de Simpson simples e no caso nós calculamos a integral da função f de x no intervalo de a até b, e essa f de x ela foi substituída por um polinômio do segundo grau, uma parábola, uma p de x, que interpolava os pontos extremos e o ponto central do intervalo que foi dado aqui. E então a gente substitui essa f de x por uma p de x e, fazendo alguns cálculos, nós obtemos a primeira regra de Simpson, que é h sobre 3. No caso aqui o h é a amplitude dos intervalos. Aí depois fica y1 mais 4y2 mais o y3 aqui. Então essa era a primeira regra de Simpson simples. No caso aqui a gente está aplicando ela uma única vez. Aí é claro que nós vamos ter erros, e para diminuir o erro, para melhorar a primeira regra de Simpson, a gente faz a primeira regra de Simpson composta. Então no caso da composta, eu vou dividir o meu intervalo AB em n subintervalos, e a cada par de subintervalo eu vou aplicar a primeira regra de Simpson. Então observe que esse meu n, esse número de subintervalos, ele vai ter que ser par, justamente porque a gente vai aplicar em cada par de subintervalo a primeira regra de Simpson. Então a soma desses subintervalos vai ter que ser par. Então vamos fazer um exemplo para um número de subintervalos igual a 6. E aqui na figura nós observamos. Então aqui eu peguei meu intervalo AB e dividi ele em 6 partes. Então o valor do meu H vai ser B menos A, que no caso aqui, esse aqui é o ponto B e esse aqui é o ponto A, e vou dividir por 6. E aí a gente obtém o valor do H, que vai ser amplitude, e a gente obtém os outros pontos aqui, x1, x2, x3, x4, até o x7. E substituindo na função, nós vamos ter o y1, o y2, o y3 e assim por diante até o y7. E observe que nós vamos aplicar a primeira regra de Simpson em pares de intervalo. Então aqui, nesse primeiro par de intervalo, a gente vai aplicar uma vez. Depois a gente aplica nesse segundo par de intervalo e depois no terceiro par de intervalo. Então observe que eu vou ter 3 integrais aproximadas aqui nesses 3 pares de subintervalo. Então no caso, a minha aproximação vai ser a soma dessas 3 aproximações, e aí a gente vai aplicar para cada um desses pares de subintervalos a primeira regra de Simpson. Então aqui nesse primeiro par vai ficar h sobre 3, aí vai ficar y1 mais 4y2 e mais o y3. Agora nesse segundo par de subintervalo, então aqui nós vamos ter y3, y4 e y5 aqui. Então vai ficar, aplicando a primeira regra de Simpson, aí vai ficar y3 mais 4y4 mais y5. E agora a gente vai aplicar mais uma vez nesse último par de intervalos aqui. Então a gente vai ter y5, y6 e y7. Então vai ficar h sobre 3, y5 aqui, mais 4y6 mais y7. E agora a gente pode colocar esse h
sobre 3 em evidência. E aí a gente vai ter y1 mais 4y2. Aí observe que o y3 ele aparece uma vez aqui, outra aqui. Então a gente vai escrever mais 2y3. Aí depois mais 4y4. Aí novamente aqui no y5 ele aparece uma vez aqui, outra aqui, então vai dar 2y5, colocando o h sobre 3 em evidência. E por último, 4y6 e mais o y7 aqui. Então observe que a gente obteve esse padrão aqui. Então aqui nos extremos nós vamos ter y1 e y7, e aqui na parte intermediária nós vamos ter esse padrão, vai ficar 4, 2, 4, 2, 4, tá? Observe que a gente começa com 4 aqui e vai terminar com o multiplicador 4 aqui. Então fica 4, 2, 4, 2, 4. E eu fiz para 6 subintervalos, mas para um n, um número n par de subintervalos vai ter o mesmo padrão. Então, de forma generalizada, a gente pode escrever a nossa primeira regra de Simpson como sendo h sobre 3. Aí aqui nós vamos ter y1 mais 4y2 mais 2y3 mais 4y4 e assim por diante. Aí observe que no final eu vou ter y, no caso com 6 subintervalos eu ia até o y7. Então sempre o número de pontos sempre vai ser uma unidade a mais que o número de subintervalos. Então aqui no caso eu vou até o yn mais 1. Aí anterior ao yn mais 1 eu vou ter 4yn. E antes do 4yn eu vou ter 2yn menos 1. Então, de forma geral, a nossa fórmula ela vai ter esse aspecto aqui, que é a nossa primeira regra de Simpson composta. Então, na próxima aula, nós vamos resolver um exemplo utilizando a primeira regra de Simpson composta. Até lá e obrigado.